Alô, bom dia, estamos de volta nessa terça-feira, 4 de março de 2025. Sejam todos bem-vindos. Aqui a notícia não para, apesar de que hoje é feriado, mas a notícia não para. E lá nos Estados Unidos, meus queridos amigos, muita expectativa para o que Donald Trump anunciará hoje ao Congresso e à nação. Donald Trump prometeu novidades incríveis para hoje. Então está todo mundo, claro, na expectativa. Bem, antes de qualquer anúncio de Donald Trump, já existe uma certa comemoração em relação a grandes investimentos nos Estados Unidos. Acreditem, enquanto alguns líderes, ou vários líderes mundiais por aí, que não cuidam muito bem de suas próprias economias, estão criticando Donald Trump pelo tratamento dispensado a Volodymyr Zelensky, lá nos Estados Unidos o povo está satisfeito, porque apesar de tentarem demonizar ainda mais Donald Trump, ele está fazendo a economia respirar. Aquela que estava respirando por aparelhos no governo Biden, tem sim excelentes perspectivas pela frente. Vejam só, essa matéria aqui foi publicada hoje pelo Tom Hall. Diz que os Estados Unidos esperam que o presidente Donald Trump anuncie um novo e grande investimento na indústria americana hoje à tarde, direto da Casa Branca, marcando mais uma vitória econômica em menos de 2 meses de seu mandato. A Taiwan Semiconductor pretende investir $100 bilhões em plantas de fabricação de chips nos Estados Unidos. Isso para os próximos 4 anos, um investimento para os próximos 4 anos, $100 bilhões. Aliás, a Apple já havia anunciado que investiria $500 bilhões para os 4 anos. Agora, a Taiwan Semiconductor promete também um grande investimento. Isso sob um plano que deve ser anunciado mais tarde, ainda hoje, pelo presidente Trump. Isso de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, relatou o Wall Street Journal. Bem, outra notícia boa para a economia americana é que a Honda vai produzir o Civic nos Estados Unidos e não mais no México, como havia prometido. Essa é a matéria do New York Post de hoje também. Enquanto o Canadá e o México se preparam para tarifas de 25%, diz o Post, e a China para tarifas de 10%, a Honda tornou-se uma das primeiras empresas a ceder, descartando planos de produzir seu novo Civic no México em favor de Indiana, nos Estados Unidos. Isso de acordo com um relatório da Casa Branca, um relatório da própria Honda, A gigante automobilística japonesa havia planejado fabricar inicialmente o Civic de próxima geração em Guanajuato, no México, isso a partir de novembro de 2027. Disseram também fontes familiarizadas com o assunto a Reuters. Agora, no entanto, a Honda planeja fabricar um novo Civic em Indiana a partir de maio de 2028. Estima a Honda produzir 210 mil veículos a cada ano nesta nova planta em Indiana, disse uma fonte ao New York Post. Pois bem, meus queridos amigos, mais 2 notícias importantes ontem, no finalzinho do dia. A primeira é que a procuradora-geral Pam Bondi anunciou que o FBI finalmente entregou-lhe uma montanha de documentos relacionados ao caso Epstein. E a segunda é que o homem mais importante do FBI em Nova York, da agência do FBI em Nova York, pediu para sair. E pediu para sair para não ser saído. Vamos às informações. A primeira, o New York Post relatou que o principal agente do FBI em Nova York foi demitido ontem, segunda-feira, dizendo que não recebeu nenhuma explicação para a decisão de Washington
James Dennehy, um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos que juntou-se ao departamento, ao FBI, após os ataques de 11 de setembro, anunciou a sua renúncia forçada em uma carta aos funcionários do escritório de campo do FBI em Nova York. Ele disse na missiva: "Na sexta-feira passada, fui informado que precisava entregar meus papéis de aposentadoria hoje, ontem, segunda-feira, o que acabei de fazer. Não recebi uma razão para essa decisão", escreveu ele. E isso foi obtido pelo Post também. Dennehy desculpou-se pela sua saída brusca. Primeira informação interessante, mas essa informação só é interessante cotejada, como os acadêmicos gostam de dizer, com outra informação. Pam Bondi, na semana passada, lembram? No começo da semana passada, disse para a imprensa que receberia os tais documentos de Jeffrey Epstein, as tais listas de Epstein, receberia do FBI. Isso no começo da semana passada. Eu cheguei aqui a fazer um vídeo anunciando esse fato com pompa e circunstância. Contudo, Pam Bondi não recebeu as tais informações ou as listas de Epstein como queria. Na quarta-feira, o FBI passou-lhe alguns papéis, mais de 200 e poucas folhas, e não mais que isso, sendo que milhares de outras folhas ficaram retidas. E aí? Bem, aí até Schellenberg, o famoso jornalista, postou no X que agentes do FBI estavam apagando arquivos em servidores externos. Bem, Pam Bondi não se fez de rogada. Reuniu a mídia, a imprensa e tudo que tinha direito na quinta-feira para criar uma saia justa para o novo diretor do FBI, Kash Patel. Ela disse que não tinha recebido o que havia sido comprometido pelo FBI e colocou Patel na parede. Ou entrega ou vocês precisam entregar isso aí. E ontem, finalmente, então, Pam Bondi recebeu um caminhão de arquivos relacionados a Epstein. E aqui o Red State publicou ontem à noite o seguinte: na noite de hoje, ontem, segunda-feira, Pam Bondi anunciou no programa Fox News, da Fox News, de Sean Hannity, que agora ela finalmente tem os documentos que queria. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, revelou que o Departamento de Justiça finalmente recebeu mais arquivos de Epstein, do Bureau Federal de Investigação, o FBI, depois que a divulgação do documento, que ela havia anunciado na semana passada, não tinha obtido sucesso. Bondi disse que as autoridades analisarão os arquivos o mais rápido possível, mas também tomarão cuidados para proteger as vítimas de Jeffrey Epstein. Pois é, então agora, claro, muita gente está esfregando as mãos para saber o que de fato está nas listas de Epstein e outras arrancando os cabelos, não é? Vamos aguardar. Bem, em relação a Zelensky, eu disse no vídeo de ontem que Donald Trump, mais furioso do que nunca pelas últimas declarações de Zelensky, prometeu cortar toda a ajuda à Ucrânia, inclusive aquelas que tinham sido já aprovadas no governo Biden. Bem, isso foi no meu vídeo no começo da noite. Já na metade da noite, indo para o final, houve a confirmação de que sim, Donald Trump cortará toda a ajuda à Ucrânia até que, disse a Bloomberg, Zelensky mude de ideia e passe a trabalhar pela paz e não mais ser um obstáculo à paz. Mas isso foi a Bloomberg que disse. Eu, particularmente, defendo a ideia de que Donald Trump cortará essa ajuda até que Zelensky seja substituído por alguém mais sensato. Bem, vamos ao que disse a Bloomberg. A Bloomberg relatou que toda a ajuda militar, confirmando o meu vídeo, aliás,
relatou que toda a ajuda militar à Ucrânia foi suspensa pelo presidente Trump após os últimos comentários de Zelensky. A suspensão da ajuda não é permanente, disse a Bloomberg, mas Trump quer ver Zelensky mudar de ideia. E aí, então, aqui está o que foi relatado pela Bloomberg. O presidente Donald Trump ordenou uma pausa em toda a ajuda militar à Ucrânia, aumentando a pressão sobre Zelensky poucos dias após a discussão no Salão Oval. Os Estados Unidos estão suspendendo toda a ajuda militar à Ucrânia até que Trump determine que os líderes do país demonstrem um comprometimento de boa-fé com a paz. Isso de acordo com um alto funcionário do Departamento de Defesa, que pediu para não ser identificado ao discutir deliberações privadas com a Bloomberg. A autoridade disse que todo equipamento militar dos Estados Unidos que não esteja atualmente na Ucrânia será suspenso, incluindo armas em trânsito e aeronaves e navios, ou esperando em áreas de trânsito na Polônia. Não pode sair mesmo, que esteja ali do ladinho, na Polônia, não podem deixar o país em direção à Ucrânia. E aqui diz o Rightscope o seguinte: Zelensky está realmente pisando em gelo fino e precisa voltar atrás rapidamente. Essa guerra já dura muito tempo e é hora de avançar em direção à paz. Zelensky afirma que quer a paz, mas quer a paz nos seus próprios termos, ou então nenhuma paz. Quais são os próprios termos de Zelensky? Uma paz aniquilando a Rússia, evidentemente. O que Donald Trump diz que isso não será possível, terá que ser em outras bases. Então, essa é uma receita, diz aqui a matéria, para o desastre de Zelensky. Outra informação importante foi um desmentido de J.D. Vance a Keir Starmer, do Reino Unido. No final de semana, líderes europeus se reuniram em Londres para uma cúpula de emergência para tratar da guerra. E Keir Starmer disse o seguinte no final da reunião, que ele tinha falado com os Estados Unidos que se comprometeriam em mandar tropas americanas para a Ucrânia para fazer um cinturão de proteção contra a Rússia. Eu disse no vídeo da segunda-feira, de ontem, que Keir Starmer não tinha autorização para dizer o que disse, ou seja, era fake. Os Estados Unidos de Trump não tinham se comprometido em enviar tropas para a Ucrânia. A proposta de Trump era enviar empresas para a Ucrânia e não tropas. Pois bem, ontem à noite, Keir Starmer foi desmentido por ninguém mais, ninguém menos que J.D. Vance, que, aliás, chegou a dar uma trollada nos europeus. Vejam só, essa é a matéria de hoje do Daily Mail, que é inglês, claro. Diz a matéria que J.D. Vance brincou que a oferta de uma força com tropas britânicas e francesas no terreno equivaleria a 20 mil soldados de algum país aleatório que não luta uma guerra há 30 ou 40 anos. Bem, o Daily Mail diz que os parlamentares europeus furiosos exigiram um pedido de desculpas de J.D. Vance, acusando-o de apagar da história as centenas de tropas do Reino Unido que lutaram e morreram ao lado das forças americanas no Iraque e no Afeganistão. O próprio vice-presidente serviu em uma turnê no Iraque em uma função de comunicação incorporada e por aí vai. A diferença aqui, na verdade, é a diferença de projetos. A União Europeia quer colocar soldados na Ucrânia e os Estados Unidos querem colocar empresas. Essa é a grande diferença. Isso, claro, mais uma vez, nos remonta aí a essa ideia dos europeus de continuar a guerra, de escalar, até que a Rússia seja aniquilada, o que não é nem de longe a vontade de Trump. Bem, para terminar, uma informação importante aqui sobre o ouro. O ouro. Bancos centrais, fundos de hedge e até mesmo nações inteiras
estão se esforçando para adquirir metais preciosos físicos, como ouro e prata, apesar de uma longa sequência de preços recordes, disse o Economic Collapse Blog hoje. Poderia haver um colapso dos ativos de papel nesse caso. Em um mundo de moeda fiduciária, o valor é sempre relativo. E aí, quando todo mundo corre para o ouro, claro, poderia haver um colapso desses ativos de papel. Esse, pelo menos, é o pensamento do analista financeiro Alasdair Macleod, que observou recentemente que há fortes sinais de que a bolha de crédito está começando a esvaziar. Essa, diz ele, é uma notícia positiva para investidores americanos que têm suas contas de aposentadoria lastreadas em ações, porque significa que ainda pode haver tempo para iniciar uma rolagem isenta de impostos ou transferir para metais preciosos físicos. Se a bolha estourasse, adquirir ouro e prata poderia se tornar impossível. Macleod também observou que a China vem acumulando não apenas ouro, mas também muita prata. Então, de repente, quando ou se os ativos, ou melhor, as moedas de papel colapsarem e todo mundo buscar o ouro, não haverá espaço, evidentemente, na porta para todo mundo entrar no mesmo momento ou no mesmo tempo. Vai faltar ouro, porque bancos centrais, empresas gigantescas, bilionários, estão comprando ouro há muito tempo já, como se não houvesse amanhã. Aliás, não é por estar na minha presença, eu fui aqui um dos primeiros canais a falar sobre a grande subida do ouro que estava em perspectiva. Vejam, eu estou aqui no gráfico do ouro. Nesse momento, o ouro está a 2.922 a onça e pode, claro, logo mais chegar a 3.000. Mas eu comecei a alertar sobre essa subida quando o ouro estava mais ou menos por aqui onde está o meu cursor, em 1.600 e alguma coisa. E de lá para cá, de fato, o ouro só disparou. Por enquanto é isso, vou ficando por aqui, mas, como disse no começo, não estamos em feriado, estamos sim aguardando o que Donald Trump vai revelar hoje e também o que a Procuradora-Geral, de posse de um caminhão de provas, ou de evidências, ou de listas de Epstein, terá a anunciar. A terça-feira definitivamente não é de cinzas. Espero vocês à noitinha. À noitinha eu volto, claro. Até lá, se Deus quiser.